Vamos orar, iniciando nosso culto. Em seguida nós vamos ler uma palavra e vamos louvar o Senhor. Oremos. Deus, nós agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, Deus, por esse momento em que podemos te adorar, te louvar, ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo de celebração, que possamos, Deus, estar juntos com as nossas famílias para engrandecer o teu santo nome. Pai, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto que se encontra em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós estamos vivendo em um tempo que o povo, toda a terra precisa clamar a Deus, porque Ele nos garantiu que Ele nos ouve e que Ele vai fazer aquilo a que nós pedimos, mas nós precisamos nos desviar dos nossos maus caminhos, precisamos se arrepender do nosso comportamento errado diante de Deus, nós precisamos nos voltar para Ele, buscar a Ele, clamar a Ele, crendo que Ele é o único que pode resolver as situações mais extremas. Então, nessa dependência de Deus, nós poderemos ver Ele sarar a nossa terra. Nós precisamos clamar a Deus. E as pessoas talvez não tenham entendido essa mensagem. E talvez as pessoas elas tenham ignorado o fato de que é preciso clamar a Deus para que Ele sare a nossa terra, para que Ele ouça do céu os nossos pedidos e Ele possa nos atender. Que nós possamos orar, nós possamos se humilhar diante de Deus e entregar o controle das situações mais difíceis a Ele. Amém? Vamos louvar. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me,
cura-me, cura-me, unge-me, toque-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me. Teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Tu és A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Vamos ler uma palavra que está em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 15. João, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o capítulo 3 de João pode ser considerado o texto central da Bíblia Sagrada, onde podemos ter um resumo da obra de Deus, da finalidade da redenção que Deus preparou desde a fundação do mundo, dando o seu Filho, né, para ser levantado como a serpente foi levantada por Moisés, como diz no verso 14, e para que todos olhem para ele e possam ver e decidir se creem no Filho de Deus ou não, e dessa forma ter a vida eterna ou não. Por enquanto nós estamos em um tempo em que estamos aguardando o juiz dar a nossa sentença. Estamos nessa situação, e dessa forma, enquanto Jesus não voltar, nós ainda temos chance de fazer nossas escolhas: crer nele e ter a vida eterna, ou não crer nele e ter a ira de Deus sobre nós eternamente. Então, por isso que o verso 18 diz que ele foi enviado não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, todas as pessoas do mundo, elas têm a oportunidade, a possibilidade de Jesus salvar essa pessoa. E dessa forma, nós podemos perceber, né, que Jesus veio para salvar, mas um dia ele vai voltar, como ele disse, e da próxima vez que ele voltar, vai ser para julgar aqueles que creram e aqueles que rejeitaram. Então, enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos conscientes, nós devemos fazer nossa escolha. E a melhor escolha, com certeza, é crer no Filho de Deus. Então, faça a sua escolha o mais breve possível. Tome a sua decisão para a glória de Jesus. Amém?
que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá
até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que é preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
aqui. Jesus, eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Que tudo é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Tu eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de
Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, acima de todo nome está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Um texto bem conhecido. Uma das parcelas das Escrituras em que Jesus fala algumas parábolas. E ele começa falando sobre a parábola das dracmas perdidas, em que uma mulher perde uma dracma e procura por toda a casa, e quando acha, faz uma festa. Depois ele fala da ovelha perdida, que um homem tinha 100 ovelhas e que se perdesse só uma dessas 100, ele deixava as 99 num canto e ia procurar aquela outra. E depois que encontrasse, fazia uma festa, chamava os amigos e festejava porque aquela ovelha estava perdida, né? E ele pôde recuperá-la. Da mesma forma, a mulher que perdeu a dracma. E aí Jesus ele fala sobre um homem que tinha 2 filhos. E é esse
E sobre esse homem, o filho pródigo, que a gente vai falar. Lembrando que Jesus, todas essas parábolas Jesus contou para responder aos escribas e fariseus que estavam criticando ele, porque ele estava sentado com pecadores, né, pessoas de má fama. Ele estava comendo com eles, estava sentado com eles, e os caras disseram assim: como é que pode? Esse Jesus aí, ele sentado com essas pessoas de má fama. E aí hoje eu quero falar sobre a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. E justamente nesse texto do filho pródigo, né? Eu gostaria de orar com vocês. Gostaria que vocês estivessem orando, para que Deus ele pudesse falar conosco, apesar do transmissor, que Deus ele, em sua plena santidade, nos fizesse entender a tua palavra. Deus, nós te somos gratos pela nossa vida, somos gratos pela tua palavra, que temos acesso, que temos o privilégio de poder ler, de poder buscar entender a tua vontade para nós. Muito obrigado, Deus, pela tua revelação por meio da tua palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos faça compreender a tua vontade para nós, nos faça compreender o que o Senhor deseja nos falar nessa noite, que o Senhor esteja nos quebrantando, em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, do 11 ao 32, nós vamos ler, falando sobre a verdadeira felicidade. O versículo 11, disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? Este lhe respondeu: foi teu irmão mais novo que voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito, para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o filho lhe disse: filho, tu sempre estás comigo,
e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. A divisão que nós vamos ouvir hoje, a forma pela qual eu dividi o sermão de hoje, não foi ideia minha, mas foi a ideia de Hernandes Dias Lopes, em que ele divide esse sermão do filho pródigo em 4 pontos, que nós vamos discorrer hoje. Eu não ouvi ele pregar, eu só ouvi uma entrevista e ele deu um exemplo de uma divisão, né, da pregação dele nesse texto, de uma pregação dele nesse texto, e ele dividiu dessa forma, o texto do filho pródigo. Ele dividiu dessa forma: ele era feliz e não sabia, ele era infeliz e não sabia, ele era infeliz e sabia, e ele era feliz e sabia. Tudo isso se referindo ao filho pródigo. E eu gostaria que nós pensássemos sobre a verdadeira felicidade, né? A gente vê, né, dessa forma que aquele homem que pediu a herança a seu pai, foi gastar tudo e perdeu tudo e voltou para os braços do pai, ele teve um momento que ele era feliz, mas ele não sabia que era feliz. E teve um momento que ele achava que era feliz, mas na verdade ele era infeliz. Teve um tempo na vida dele que ele era infeliz e ele reconheceu que era infeliz. E aí ele voltou para a casa do pai e percebeu que era feliz, e realmente ele era feliz. E nesse primeiro ponto, em que nós vamos tratar sobre ele ser feliz e não saber que era feliz, nós podemos destacar, irmãos, da seguinte maneira: que estar com o pai é motivo de alegria, né? Lembrando que esse texto, o pai e os 2 irmãos, eles retratam o pai sendo Deus, com seu amor gracioso que perdoa, né? O filho pródigo sendo aqueles pecadores com os quais Jesus estava sentado e os fariseus e escribas estavam julgando ele por causa disso. E o filho mais velho era justamente os escribas e fariseus, que se achavam justos demais, que achavam que só eles mereciam o amor do pai e a graça de Deus. E aí nós vemos que estar com o pai, estar na presença de Deus, já é motivo de alegria. E talvez muitas pessoas, elas, mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando nos caminhos do Senhor, por algum motivo, eles esfriaram. E eles se sentem tristes. Mas eles não sabem que não há maior felicidade do que na presença do Pai. E nesse texto, a Bíblia nos mostra isso. E eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Certo? Todos nós que estamos na presença de Deus. O mundo, ele vai nos fazer ficar tristes, muitas vezes. Mas nós não podemos esquecer dessa lição que Jesus nos deu através da vida desses homens. Que, mesmo aparentando estar tristes, nós, na presença de Deus, é que nós poderemos ser felizes. E aquele filho, ele estava na presença do pai, e ele tinha tudo. Ele estava bem, mas ele não reconheceu que estava bem. E aí ele foi e pecou contra o pai, e por isso lá na frente ele reconhece: pai, pequei contra o céu e contra ti também. Não sou mais digno nem de ser chamado teu filho. E ele reconheceu isso justamente pelo que ele fez, né? O pai ainda vivo, ele chegou e disse assim: pai, me dá a minha parte da herança. Eu quero administrar o que é meu. E aí isso era uma ofensa tremenda. Porque todos nós sabemos que uma herança, ela só é passada para as pessoas que têm direito a essa herança quando aquele que fez o testamento morre, né? É simples essa lógica. A pessoa morre e aí vai se ler o testamento e diz assim: ó, deixou uma casa para fulano, deixou as contas para ciclano, né? Dessa forma acontece.
Não existe, não é normal, não é comum a pessoa receber a herança antes que o testador morra. E aquele filho, ele fez isso. Ele pediu a herança mesmo o pai estando vivo. Ele afrontou o pai. Ele pecou contra o pai dele. E da mesma forma, muitas pessoas têm feito com Deus. Deus tem dado tudo do melhor. E as pessoas, elas têm rejeitado tudo aquilo que Deus oferece. E tem muitas vezes pedido a Deus: Deus, me dê as minhas coisas que eu vou seguir meu rumo. Assim como aquele filho pródigo fez. Ele pecou, ele ofendeu o pai. E Deus, ele não prende ninguém. E aquele pai, ele não prendeu. O pai não era aconselhado que aquele pai, ele repartisse a herança, ainda estando vivo, e dar aos filhos. Mas ele, você quer? Beleza, eu vou dar. E da mesma forma, nós precisamos entender o que Deus faz conosco. Deus, ele não nos prende. Ele nos chama. Como diz aquela música, pela cruz ele nos chamou. Gentilmente. Ele não nos força. Ele não nos obriga a ficar nos caminhos dele. Ele não nos obriga a obedecer a ele. Ele simplesmente nos dá a escolha. Então, que possamos entender que estar na presença de Deus, estar nos caminhos do Senhor, é onde nós estaremos verdadeiramente felizes. E aí ele vai embora, ele pega a sua herança. Nós podemos perceber que ele já tinha tudo premeditado, né? Ele não foi, pedir a herança ao meu pai, estou fazendo nada, vamos embora, vou cair no mundo. Não, provavelmente ele não pensou assim. Ele já pediu a herança dele, pensando em ir embora. E a Bíblia fala que poucos dias depois, ele juntou tudo que tinha e foi para um país distante. E lá ele começou a viver de maneira irresponsável e gastou tudo que tinha. Né? Toda a herança que ele teve direito, que ele recebeu, todas as coisas que ele juntou, ele levou com ele, desperdiçou tudo. E a Bíblia fala que ele gastou tudo vivendo de modo irresponsável. E aí nós podemos entender que o pecado, ele nos oferece uma falsa alegria. E aí eu lembro do que dizia Tiagão, um cantor, que o pecado, ele oferece com a mão, ele dá a você com a mão, mas ele puxa com as duas. E é assim que o diabo faz. Ele chama as pessoas para o lado dele, ele chama as pessoas para oferecer os prazeres que ele pode, e ele oferece com a mão. Mas quando a pessoa está gostando, ele tira com as duas, e a pessoa fica sem nada, como aquele homem ficou. O pecado, ele sempre vai oferecer uma falsa alegria, uma falsa felicidade. E nós estamos falando de verdadeira alegria. E naquele momento, aquele jovem pensava que era feliz, mas na verdade ele era infeliz. Porque ele estava longe do Pai. Ele estava vivendo a falsa alegria que o pecado promove. Ele viveu sem pensar nas consequências. E justamente é isso que o pecado faz. O pecado pode oferecer prazer, pode oferecer coisa que aos nossos olhos são bom, são coisas boas, né? Mas na verdade não é. E a consequência vai vir. O preço vai ser pago. E assim foi na vida daquele homem. Ele foi, o pecado ofereceu uma falsa alegria. Venha, peça tudo que você tem ao seu pai, vá curtir o mundo, vá se divertir. E ele foi, pensando que ali ele encontraria a verdadeira felicidade. Mas, na verdade, ele não encontrou. E aí veio as consequências, né? Ele não tinha mais, depois que ele voltou, ele não ia ter mais herança para receber. Pela graça, né, pela graça do pai dele, ele voltou a ser filho. O pai não tratou ele como empregado. Mas ele pagou as consequências, ele perdeu tudo o que tinha. Ele foi ao fundo do poço, literalmente.
E aí eu lembro do que minha mãe me ensinava, né? Sobre o cuidado e com as coisas. Por exemplo, fazia feira, comprava lá as bolachas recheadas, e a minha vontade era comer tudo no dia que chegou. Mas ela me fazia entender, não coma, porque ainda tem muitos dias pela frente, né? Como aqui, passa uns dias sem comer, coma outro, porque aí quando você vai comer tudo hoje, você vai achar bom, mas lá na frente você não vai ter mais para comer, né? E é dessa forma que o pecado faz. Ele quer que a gente aproveite, se divirta, mas só que aquela alegria, aquilo que ela oferece, é passageiro, acaba. E aí vai chegar um tempo em que aquela alegria não vai satisfazer, porque nada pode satisfazer o homem verdadeiramente, a não ser Deus. E daquela forma, aquele homem, aconteceu com aquele homem. E ele achava que era feliz, porque ele estava se divertindo, ele tinha dinheiro, ele tinha a herança dele para gastar, para usufruir, mas acabou. E aí ele caiu em si e percebeu que ele era infeliz, e realmente ele estava infeliz naquele momento. E aí ele se lembrou do pai, que o pai era um homem bem de vida, né? E aí tem um seriado famoso, Todo Mundo Odeia o Chris, que tem um homem lá que ele vivia como mendigo na série. O nome dele era Golpe Baixo. E todo mundo conhecia ele como um mendigo do bairro, como um mendigo ali. E teve um dia que doido, e quando acontece que um dia ele aparece com a limusine. E aí o motorista da limusine, com o motorista e tudo, né? Diz assim, é da mãe dele. Então, da mesma forma, aquele filho estava lá mendigando, né? Estava lá no fundo do poço, desejando comer a comida dos porcos. E ele se lembrou, cara, nem os empregados de meu pai estão passando nessa situação. Eles têm o que comer. Os empregados de meu pai estão melhor do que eu, que sou filho. E ele caiu em si. E ele entendeu, eu sou infeliz. E realmente ele era infeliz. E da mesma forma que a conta chegou para aquele homem, ela também vai chegar para aquelas pessoas que acham que podem encontrar felicidade longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, longe da vontade de Deus. E a conta vai chegar. Espero que não seja tarde, que ainda dê tempo ter essa reflexão e pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar na presença de Deus. E ainda dê tempo de voltar. Como deu tempo para aquele filho pródigo. Ele podia ter morrido. Ele podia ter, sei lá, o que poderia ter acontecido com ele. Ele poderia ter perdido a chance, a possibilidade de voltar. Mas ele ainda tinha. E ele caiu em si. E a conta da maneira que ele vivia irresponsavelmente chegou. E aí ele voltou, né? Mas enquanto isso, ele estava cuidando de porcos. E para o judeu, o porco era um animal impuro. O porco ainda hoje é um animal sinônimo de ceboseiro. E o cara estava desejando comer a comida dos porcos. Por isso que ele estava no fundo do poço mesmo. Porque além de passar fome, de passar necessidade, tendo tudo, do bom e do melhor em casa, ele ainda foi cuidar do animal mais detestável para o povo dele, os porcos. E aí, irmãos, eu gostaria de que nós pensássemos que o arrependimento é o primeiro passo. E foi isso que aconteceu na vida daquele homem, né? Ele reconheceu que ele não era merecedor do bem que o pai poderia fazer. Ele pensou,
Eu vou lá para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me aceita pelo menos como um dos teus empregados. Então ele reconheceu, ele se arrependeu daquilo que ele fez lá atrás, de ter pedido a herança do pai. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, da maneira irresponsável como ele viveu. E ele voltou para o pai, ensaiou o seu discurso e reconheceu que ele não era merecedor do favor do pai. Com certeza ele não iria ficar chateado se o pai não desse um emprego a ele. Porque ele sabia que ele tinha errado, e tinha errado feio com o pai dele. Mas ele foi lá, arrependido, reconhecendo que não era merecedor de favor algum do pai. E aí ele chegou para o pai e disse aquelas palavras. E naquele momento ele encontrou a real felicidade. Só que não como no princípio, que ele era feliz e não sabia. Mas agora ele era feliz e ele sabia. E Deus, ele está pronto a perdoar. Assim como o pai daquele homem esteve pronto a recebê-lo de volta. E ele, ainda vendo o filho longe, correu ao encontro do filho, abraçou, beijou, e não deixou o filho nem terminar de falar o que ele tinha preparado, mas disse assim: ó, traga um anel, traga a melhor roupa, matem o melhor bezerro, vamos se alegrar porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Deus, da mesma forma, ele está pronto a perdoar. As pessoas todos os dias elas se afastam de Deus. Elas vão viver aquilo que elas têm vontade. Elas ignoram a vontade de Deus e vão fazer as suas. Mas Deus ainda está pronto a perdoar. Mas para isso a pessoa precisa fazer que nem o filho pródigo, se arrepender do que fez, da forma como olhou, deixou Deus para trás, voltar para Ele, reconhecendo que não é merecedor de bem algum que Deus possa fazer, mas simplesmente dar graça. E aí eu gostaria que nós pensássemos como aquele filho, como aquele homem pensou. Meu filho estava morto, ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E imagine cada um de nós, se pudéssemos reencontrar, se uma pessoa do nosso convívio, bem chegada a nós, ela ressuscitasse, ela revivesse e nos encontrasse. Todos nós iríamos dar uma festa por tamanha alegria. Imagina uma pessoa que se perdeu há muito tempo, que nós nunca mais ouvimos, e nós perdemos a esperança de encontrar novamente, e de repente essa pessoa reaparece. Eu me alegraria muito se acontecesse comigo, muito de verdade. E da mesma forma aconteceu com aquele pai. Porque aquele filho, ele estava como morto. Porque ele foi embora. E provavelmente ele não iria voltar mais. Ele estava perdido. Não tinha um WhatsApp para mandar ao pai, eu estou bem, nada disso. Ele foi para um país distante. Ele perdeu o contato com o pai, com a família. Ele estava perdido, e por isso a alegria do pai. Por isso ele diz: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Vamos se alegrar. Então, da mesma forma, Deus, ele espera. E aí, Jesus termina todas essas 3 parábolas dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um bocado de justos, que pessoas que se acham justos, que se acham bons, que não precisam nem se arrepender, como aqueles fariseus eram. Os fariseus, eles olhavam para aqueles pecadores e diziam assim: como é que pode Jesus estar sentado com esses homens pecadores? E nessa atitude nós podemos perceber que é como se eles dissessem assim: ele devia estar sentado com a gente, que nós somos bons, que nós somos justos. Então aqueles homens que se achavam justos, eles não precisavam de Jesus. Pelo contrário, nós sabemos que eles mataram Jesus.
Mas aqueles homens que eram pecadores, eles reconheciam que precisavam de Jesus. E eles foram ao encontro de Jesus. E Jesus não os rejeitou, mas pelo contrário, sentou-se com eles, comeu com eles. Porque Jesus, como eu já li algum tempo atrás, veio para salvar o que estava perdido. E como ele diz em Mateus, os bons não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, os pecadores, eles não precisam de Jesus. Sim, as pessoas que não se acham pecadores, se acham bons, se acham justos, não precisam de Jesus. Mas sim os pecadores, aqueles que reconhecidamente entendem que são doentes por causa do pecado e precisam de um médico, que é Jesus. E aí chega o filho mais velho e ele entende que a alegria do pai e que o pai teve de reencontrar aquele filho perdido era baseada em méritos. O que é isso? Passei o dia trabalhando ali, nunca desobedeci uma ordem tua, e tu não me deste nem um cabrito. Aí chega esse outro aí, que desperdiça tudo que o Senhor tem, e você dá uma festa. Eu acho que ele devia desejar que o pai desse uma surra naquele filho. Mas aí é que está a graça de Deus. Por sermos pecadores, e todos nós somos pecadores, mesmo aqueles que acham que não, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos o castigo de Deus. Mas Ele é tão gracioso, que Ele nos dá a oportunidade, a possibilidade de encontrarmos a salvação em Jesus Cristo, mesmo sem merecermos. Não é uma questão de méritos. Ninguém merece ser salvo. Nem aquele que se acha melhor, nem aquele que as pessoas acham o melhor, o mais justo, não merece ser salvo. Porque todos são pecadores e por isso estão separados de Deus. Não é uma questão de mérito. A salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas é uma questão de fé. Pela graça, nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, eu gostaria que nós pensássemos, refletíssemos, encerrássemos nessa noite pensando, né? Qual a nossa decisão? Você é o pecador que precisa de Jesus Cristo? Ou você é alguém que confia na sua própria justiça? Lembrando que um dia todos nós seremos julgados. Jesus ele vai voltar. Desde o dia que ele subiu ao céu, já começou a contagem regressiva para ele voltar. Ele vai voltar e vai julgar toda a terra. Todas as pessoas vão ser julgadas. E vai haver aqueles que confiaram na sua própria justiça, que viveram da forma como eles desejavam, obedecendo e cumprindo os seus próprios desejos, e aqueles que abriram mão das suas vontades para fazer a vontade de Cristo e receberam em troca a justiça de Cristo. Eu gostaria que nós pensássemos nisso hoje e guardasse em nosso coração a história desse filho pródigo, que era feliz e não sabia quando estava na presença de Deus, que era infeliz, mas achava que era feliz quando estava no mundo, gastando tudo que tinha, se divertindo. Ele achava que era feliz, mas na verdade não era. Depois ele reconheceu que era infeliz, distante do Pai, e realmente ele era. E aí ele volta para os braços do Pai, e ele reconhece que é feliz, e realmente ele era. Então a verdadeira felicidade é estar na presença de Deus. E você precisa fazer isso. Amém? A verdadeira felicidade ela não vai estar no mundo, embora o mundo ofereça várias coisas maquiadas, dizendo que
daquela maneira você vai ser feliz, fazendo isso você vai ser feliz, fazendo aquilo você vai ser feliz. Mas é mentira. E nossas escolhas geram consequências. Então que você possa encontrar essa verdadeira felicidade que só existe em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar, encerrando nosso culto, e que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. E compartilhem, né, o vídeo da nossa live. Em breve estará lá no YouTube. Você pode assistir lá de novo, pode compartilhar com seus amigos também. E é isso aí. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pela nossa vida, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela tua mensagem que falou a cada um de nós hoje, que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem nos dito e que o Senhor nos ajude a viver e compreender que a verdadeira felicidade nós só podemos encontrar na tua presença, e em nenhum outro lugar, e em nenhuma outra coisa, mas que possamos nos deleitar na tua presença, possamos viver a verdadeira felicidade, estando obedientes às tuas ordens, crendo e confiando na tua graça, que é salvadora. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.